Alexandre. Pedro o Grande, rei da Rússia. Alfredo o Grande, rei de Wessex. Luís XIV o Grande, rei da França. De todos os grandes do mundo, nenhum deles superou a grandeza de Alexandre. Grandeza aqui tem um significado limitado, pois efetivamente falando é muito discutível dizer que Alexandre foi maior do que Sócrates, Jesus Cristo ou Maomé. Mas Alexandre é grande no sentido clássico de poder e glória, e por isso provocou um fascínio e um desejo de ser imitado que poucos conseguiram. Quando Rodrigo Borgia foi eleito Papa em 11 de agosto de 1492 e teve que escolher um novo nome, não teve dúvidas. Alexandre, o Grande Alexandre, foi um nome pagão de um pontificado também pagão. Quando Júlio César era pretor na Espanha e começou a ler alguns fatos da vida de Alexandre, começou a chorar. Quando foi perguntado sobre o motivo do choro, disse: Alexandre, quando estava na idade que estou agora, já havia conquistado muitos povos e países, e eu nada fiz até agora digno de memória. Não foi só Júlio César, até mesmo Nero, que se preocupava muito mais em tocar cítara do que com assuntos militares, criou um batalhão de soldados grandalhões, todos com mais de 1,80 m de altura, e lhe deu o nome de Falange de Alexandre. Sabe o doido do hospício que dizia ser Napoleão Bonaparte? Esse eu não conheço, mas conheço um imperador romano amalucado que pensava ser Alexandre. O nome dele é Caracalla, e ele foi imperador entre 211 e 217, e chegou a fazer guerra com outros povos só para imitar as conquistas do Macedônio. Por que tanta gente queria ser Alexandre? Para responder essa pergunta, precisamos conhecer a sua vida. Então vamos fazer isso a partir de uma famosa biografia sobre ele, escrita por Plutarco. Plutarco viveu entre 46 e 120 da era cristã e foi um dos maiores biógrafos da antiguidade. As suas biografias eram sempre feitas em pares, um grego junto com um romano, e elas receberam o criativo nome de Vidas Paralelas. A sua influência é tão grande que lhe deu origem até uma expressão na língua portuguesa: varões de Plutarco, que indica pessoas seletas e exemplares. Atualmente, a expressão perdeu o seu sentido original e é utilizada mais no sentido irônico. Então, se alguém te chamar de varão de Plutarco, fique esperto, ele está te zoando. Alexandre nasceu em junho de 356 a.C., filho de Olímpia e do rei da Macedônia Filipe II. Plutarco afirmou que ele era descendente de Hércules, por parte do pai, e de Éaco, o avô de Aquiles, por parte da mãe. Mas isso é balela. Os poderosos afirmavam que descendiam de semideuses como uma estratégia para justificar a sua dominação política. Coincidentemente, o nascimento de Alexandre ocorreu no mesmo dia que o templo de Ártemis, na cidade de Éfeso, o mais famoso da antiguidade, foi consumido por um incêndio. Essa coincidência foi usada para turbinar o prestígio de Alexandre. Um tal de Egésias da Magnésia afirmou que é compreensível que o templo tenha queimado, pois Ártemis estava ocupada trazendo Alexandre ao mundo. Alexandre, apesar de macedônio, recebeu uma educação grega. Foi aluno de Aristóteles, o mais inteligente filósofo do mundo antigo, na minha modesta opinião. A admiração de Alexandre pela cultura grega era tamanha que ele guardava uma edição da Ilíada debaixo do seu travesseiro. Certa vez, recolheu dentre os despojos de guerra uma caixa muito bonita, e alguém lhe disse que ele deveria guardar nela o seu mais precioso bem. Ele não teve dúvidas, afirmou que colocaria nela sua edição da Ilíada. A biografia de Plutarco exalta a habilidade guerreira de Alexandre. Quando era ainda adolescente, ele domou um cavalo, o famoso bucéfalo, que ninguém mais conseguia domar. Seu pai Filipe ficou tão orgulhoso que disse: meu filho, busca um reino à tua altura. A Macedônia não é grande o suficiente para ti. Com pouco mais de 17 anos, participou da Batalha de Queroneia, quando os macedônios enfrentaram um exército grego liderado pelos tebanos. Dizem que ele fez questão de enfrentar o batalhão sagrado de Tebas, uma tropa de soldados homossexuais que havia vencido os espartanos. E dizem que o Alexandre foi o primeiro a sair da sua formação e correr em direção aos inimigos.
Após a morte de Filipe, em 336, Alexandre tornou-se o rei da Macedônia. Após sufocar uma revolta dos gregos destruindo a cidade de Tebas, Alexandre preparou a sua expedição para a Ásia, a fim de derrotar o Império Persa de Dario, com um exército composto de macedônios e gregos. O resto da história é bem conhecida. Alexandre conquista totalmente o Império Persa e resolveu ir até a Índia, mas os seus soldados, cansados de tantas batalhas, recusam continuar a expedição. Também não era para menos, eles ficaram 10 anos combatendo longe da família, enfrentando os mais terríveis inimigos. E o mais impressionante, Alexandre e seu exército nunca perderam uma única batalha. A admiração de Plutarco é descarada quando ele afirma: Alexandre não temia os azares da sorte, pois para ele nada era inalcançável para os audaciosos. A sua disciplina militar e sua determinação eram impressionantes. Uma amostra disso ocorreu antes de sua expedição para a Ásia, quando ele foi a Delos consultar o famoso oráculo. Mas como era um dia nefasto, a sacerdotisa recusou a atendê-lo. Ele a levou à força até o templo e a mulher, impressionada com tanta determinação e energia, exclamou: "És invencível, meu filho." Plutarco mostra um Alexandre com grande presença de espírito, com tiradas bem criativas. Certa vez, ele recebeu uma proposta irrecusável de Dario, que lhe ofereceu 10.000 talentos e territórios em troca de um tratado de paz. Um dos seus amigos, um tal de Parmênio, aconselhou: "Eu, se fosse Alexandre, aceitaria essas condições." Alexandre respondeu: "E eu também, por Zeus, se fosse Parmênio." Acho que todos entenderam o que Alexandre quis dizer, mas eu vou reforçar. Ele mostrou-se que não era um homem comum, e sua determinação e ambição não podiam ser compradas por dinheiro, mesmo se fosse um bom dinheiro. Alexandre era como Aquiles, aliás, o seu ídolo, que entre uma vida longa e tranquila e uma vida curta e cheia de glória, escolheu morrer cedo. Quando estava em Corinto, Alexandre foi visitar Diógenes de Sinope, o famoso filósofo cínico que morava no barril. Não era o Chaves. Alexandre foi até o filósofo perguntar se ele precisava de alguma coisa. Ouviu como resposta: "Você está atrapalhando o meu sol." O desdém de Diógenes impressionou Alexandre ao ponto de dizer: "Se eu não fosse Alexandre, seria Diógenes." Para mim, isso é apenas uma frase de efeito. Definitivamente, Alexandre jamais seria um Diógenes. Mas na parte final da sua vida, Alexandre não fez jus ao seu sobrenome. Os gregos acreditavam que qualquer mortal que acumulasse em suas mãos imenso poder enlouqueceria. Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Muito espertos esses gregos. Se os romanos pensassem assim, o mundo teria ficado livre de Tibério, Calígula e Nero, e outros monstros poderosos. Claro que Alexandre não se compara a essa trupe de circo, mas ele foi se transformando à medida que acumulava mais poder. Passou a se divertir em noitadas de bebedeiras e numa delas matou Clito, um amigo que lhe havia salvado a sua vida. Alexandre passou a usar vestimentas persas, a se mostrar como um deus e exigir que as pessoas se curvassem na sua presença, uma prática estranha ao mundo grego. Alexandre ficou tão irreconhecível que quando um grego chamado Cassandro veio da Macedônia conhecê-lo e o viu dessa maneira, não resistiu e teve uma explosão de riso na frente do rei. Depois, Cassandro ficou morrendo de medo de ser punido por Alexandre. Alexandre morreu com 32 anos após uma febre violenta. Há suspeitas de que foi envenenado. O seu currículo é impressionante. Com 12 anos domou um cavalo selvagem. Com 17 comandou uma divisão do exército. Com 20 anos era rei da Macedônia. Com 24 tornou-se faraó do Egito. Com 26 era chefe do maior império da antiguidade até então existente, com terras na Europa, Ásia e África. E você que está assistindo este vídeo, qual é a sua idade mesmo? Fique tranquilo, essa ambição de dominar o mundo é coisa de vilão de história em quadrinho. Além do mais, o filósofo Hegel tem uma boa teoria sobre homens como Alexandre. O Hegel é esse aí da foto. O que lhe faltou em beleza sobrou em inteligência. Ele diz o seguinte:
Esses homens têm um ego tão grande que precisa mudar o mundo para satisfazê-lo. Ao fazer isso, eles contribuem para a mudança histórica, mas eles pagam um terrível preço pela sua ousadia. Alguns morrem cedo, outros são assassinados, outros crucificados e outros exilados. Enfim, a biografia de Plutarco é uma boa oportunidade para conhecer um pouco mais da vida de Alexandre. Como um grego, ele queria mostrar aos romanos o vigor e a força da cultura helênica. Foi uma forma sutil de Plutarco dizer: se os romanos tinham Júlio César, os gregos tinham Alexandre, o grande Alexandre. Olá, sou o professor Eliezer Cardoso de Oliveira. Agradeço pela atenção.